Olá, no programa de hoje vamos falar com o Dr. Francis, mas como é amigo, Francis Fernandes, vamos falar sobre LGPD e Código de Defesa do Consumidor. Meu amigo, obrigado pela presença, eu sei que você vem de longe, Ribeirão, mas a gente vai conversar muito sobre isso, que é um dos temas bastante que incomoda muito o empresário. Então eu queria primeiro que você se apresentasse para depois a gente começar a conversar sobre isso. Oi pessoal, espero que vocês estejam bem. Meu nome é Francis, eu sou sócio do Brasil Salomão, responsável pela área civil e do consumidor. Estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre proteção de dados e direito do consumidor para médias, pequenas e grandes empresas. É isso aí, que são os nossos clientes. Vamos lá. Primeira pergunta, Código de Defesa do Consumidor. Qual a importância? Porque a imagem da empresa, se você tem muita reclamação, hoje com as redes sociais, que é o que a gente estava falando antes até com a Ana, a sua imagem ficou muito clara e transparente e vai para qualquer lugar. Como é que eu posso me proteger, eu empresário, médio, sabendo das redes sociais? Porque antigamente a gente tinha, mas não era tão divulgado como é hoje com essa nova mania das redes sociais. Tem um Reclame Aqui que é muito forte, você deve saber isso melhor do que eu. Como é que esse empresário pode se precaver desses problemas e evitar essa imagem negativa dele? Sim, o Rica, o importante hoje é sempre ter em mente que o empresário, ao ele atender os requisitos do Código de Proteção de Defesa do Consumidor e a Lei Geral de Proteção de Dados, ele está trazendo para a empresa dele uma vantagem competitiva, né? Ele está trazendo confiança, ele está gerando confiança para o consumidor ou para o usuário dos serviços dele, né? Porque eu vejo assim, o dono da empresa, ele não olha muito, mas os sucessores que estão assumindo hoje, essa coisa do Código do Consumidor, porque nós vamos falar sobre o Código, depois a LGPD, para o empresário entender bem da coisa. O filho, quando está assumindo, ele costuma olhar muito essa coisa do Código de Defesa do Consumidor. Sim. Né? Essa coisa que se tinha antigamente, eu entrego, mando uma parte e depois eu mando outra. Uhum. Né? Isso, na minha visão, é errado, o grande especialista é você. Depois, como é que você faz para reverter isso? Porque hoje as empresas estão ali, criar esse Reclame Aqui, que é um negócio fantástico, para nós consumidores, Sim. mas para nós empresários, a gente também está lá, pode estar lá. Então, como é que a ideia é a seguinte, essa geração que vem, nova, que olha isso muito, Sim. e esse empresário que fala assim, manda entregar que depois eu mando o resto. Quais são os prejuízos que ele pode ter nesse processo e o que pode gerar contra ele? O mais importante que a gente tem que ter em mente é o que é anunciado tem que ser entregue, né? Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele protege muito o consumidor sobre a propaganda enganosa, né? Então, a partir do momento que se promete alguma coisa e não entrega, você tem uma propaganda enganosa e o fornecedor de serviços é obrigado a reparar, ou entregando aquilo que foi contratado ou devolvendo o valor em dinheiro. Então, se ele entrega parcialmente aquilo que foi contratado, ele vai ter que reparar os danos, né? Ou entregando o produto e indenizando até moralmente, né? Ou devolvendo o dinheiro e indenizando moralmente. Então, você tem aí um retrabalho do fornecedor ou do empresário, né, e um aumento de custo. Então, é uma desvantagem competitiva, né? Você vai ter que investir novamente em processos, em assessoria jurídica, né? Então, é importante que o empresário tenha a operação dele redonda, né? É importante que ele tenha mapeado todas essas obrigações, quer dizer, quando ele faz uma propaganda, que ele entregue o produto dele conforme essa propaganda, para que ele não tenha esse retrabalho e esse aumento de custos, né? Ao mesmo tempo, hoje é muito importante que o empresário ele tenha um cuidado grande com os dados do usuário, né? Todo consumidor, quando está comprando na internet também, ele está fornecendo os dados dele. E, ao mesmo tempo, ele é protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, Francis, vamos lá. Imagina a seguinte coisa. Eu vou te chamar, uma empresa, eu estou contratando a minha empresa, seja ela pequena, média ou grande. Eu estou com alguns problemas no Reclame Aqui, problemas do consumidor. Vou te contratar. Quais são os primeiros passos que você faria para uma empresa que tem, vamos chamar de problemas menores ou problemas maiores, são duas coisas distintas, e depois se você pudesse contar um pouquinho de casos, vamos chamar de escabrosos, de empresa grande, não sei se está nome, você que sabe, e de empresas médias. Tá.
para o nosso assinante entender que, independente do tamanho, os problemas às vezes podem ser parecidos? A primeira coisa, eu verificaria se o que você oferece, né, está de acordo com o que você entrega, né? Se a sua propaganda ela é condizente com aquilo que você entrega, né? Se aquilo que você garante também, os termos de garantia do seu produto, é condizente com aquilo que você está garantindo, que é muito importante, né? O prazo da garantia do seu produto, né? É a garantia legal, que são somente 90 dias, ou tem um prazo complementar, né? Isso é muito importante. Quando você fala, não, eu garanto por 3 meses e não fala que é a garantia legal, na verdade você está garantindo mais 3 meses além dos 3 meses que são relativos à garantia legal. Então, peraí, deixa eu entender que essa é uma questão importante. Eu vendo copo. Isso, falo para você, eu garanto 3 meses. Isso. Deixa eu ver se eu entendi, até para explicar bem. Isso. Garantir 3 meses. Mas o copo tem uma garantia de 60 dias normal de praxe. Pelo Código de Defesa do Consumidor, são 90 dias. São 90 dias. Se você não fala que é a garantia legal, você tem que garantir por mais 90. Então, quer dizer, são 90 mais 90. Isso. Quer dizer... Então isso são detalhes que são importantes. Mas quase nem eu sabia. Isso. As pessoas não sabem. Então, eu acho que é importante frisar bem. Eu acho que isso é legal, por isso que você está aqui mesmo, que você é um grande conhecedor do negócio. Isso. Porque a maioria não sabe disso. Não sabe. E nem eu. Se eu perguntasse, eu dou garantia de 3 meses, que a maioria eram 60 dias, 10 dias, sei lá o que for. Isso. Então, se eu falar 10, 30, 40 ou 80, é o prazo legal, mais esses dias que eu dei. Ou senão você tem que especificar que é o prazo legal, né? Você está falando que é 90 dias, então é somente a garantia legal, né? Porque as pessoas querem, olha, não, você tem garantia de 90 dias. Se você está falando só garantia de 90 dias, você vai garantir 90 dias fora o prazo legal, né? Além do prazo legal. Porque elas querem dar... a garantia somente do prazo legal como se fosse alguma vantagem, né? E ela acaba garantindo mais pela lei nesse sentido. Então, isso é o que ninguém sabe, quer dizer... E assim, está preparado também para o prazo de devolução de 7 dias, quando a venda é feita fora do estabelecimento. O consumidor, ele não precisa em compras pela internet, por exemplo, ele não precisa de um motivo para devolver o produto. Ele pode devolver por qualquer motivo em 7 dias. Insatisfeito, Insatisfeito. Por quê? Porque eu não estou comprando pessoalmente o produto. Se eu entro numa loja pessoalmente e compro um produto, levo para casa, ninguém é obrigado a trocar, né? A não ser... Com defeito. Que tenha um defeito ou que tenha um contrato estabelecido entre as pessoas que ela possa trocar, né? O que é muito comum em loja de roupas. Olha, você pode presentear, você pode trocar em até 7 dias ou 10 dias, 15, como o lojista permitir. Agora, fora do estabelecimento, você compra uma roupa, você pode um tênis ou qualquer produto, você pode trocar em até 7 dias e não precisa de justificativa. Ou um notebook, ou um relógio, isso para qualquer produto. Inclusive cursos online, você pode devolver Então, se eu entrar em qualquer site desde compra, eu comprar uma caneta. Sim. Custe, vamos dar um exemplo aqui, 3 mil. Eu não gostar, eu tenho direito de devolução e os caras são obrigados a me devolver. São obrigados. Isso até criou um mercado, Domingos, que é o mercado de remanufaturados, né? Que é muito famoso no exterior, né? Então, hoje, você tem empresas que, né, por exemplo, você tem linhas de produtos que são vendidas pelas empresas de segunda mão. Né? Então você tem empresas que, por exemplo, eu compro um notebook da Sony e chegou, eu não gostei. Ele não tem defeito nenhum, não gostei, devolvo. Essas empresas revendem a terceiros que criam um mercado de remanufaturados, né? E eu até tenho um cliente que ele revende isso, ele tem o padrão ouro, prata e bronze lá. O ouro, ele tá perfeito, o bronze tem alguns risquinhos, o prata tem alguns risquinhos, o bronze ele já tem mais alguns detalhes. Né? Beleza, vamos ao nosso próximo intervalo e já voltamos já. Obrigado. Ok. Então vamos lá, os cases, grande e pequeno. Né? Hoje em dia a gente advoga para vários, né, supermercados, né, no Brasil Salomão, e a gente tem casos hoje assim muito, diria, heterodoxos, né?
de clientes até que entram nas lojas desses supermercados e simulam alguns escorregões lá dentro, né? Nossa Então a gente tem casos... Ainda existe. Ainda existe, né? De clientes que vão em algumas prateleiras, derramam alguns líquidos, simulam escorregões e depois simulam machucados, ou às vezes já estavam machucados, e depois eles ajuizam ações pedindo Contra a empresa. Contra os supermercados, pedindo danos materiais e morais, né, em decorrência disso. Um outro ponto nesses mesmos locais hoje tá, né, a sociedade evoluiu muito em termos de combate ao racismo, Sim. né? Mas algumas pessoas se aproveitam disso dentro desses mesmos locais para falarem injustificadamente que foram discriminadas, mas não foram também, né? Então a gente enfrenta muito esse tipo de caso, né, dentro desses estabelecimentos, que são bem complexos, né? E como você falou, isso cria, né, num primeiro momento, um ataque muito grande por meio das redes sociais, né? E quando vai parar na rede, no primeiro momento, as pessoas não querem saber se é verdade ou se é mentira. Você já é o culpado, né? Você já é condenado, né? Porque o supermercado vem na época do Sarney, do vilão, aquelas coisas todas. O pessoal fica com aquela história do vilão. Sim, né? E aí depois que isso vai parar na rede, não adianta saber se é mentira ou se é verdade, já foi condenado. Não, e aí até você provar, mas vamos lá. Gostaria que você explicasse o que é LGPD, o nosso assinante ali, porque às vezes as pessoas podem não saber, e quais são os pontos que a gente pode ter problema nisso. LGPD significa Lei Geral de Proteção de Dados, né? É uma lei que foi inspirada na GDPR, né? Que é o ordenamento jurídico vigente na União Europeia, que nada mais é do que a primeira lei que veio, uma das primeiras leis que veio regulamentar o uso de dados pessoais. Então, tanto a GDPR, que vigora na União Europeia, quanto a Lei Geral de Proteção de Dados, elas regulam os usos de dados das pessoas, né? E o que são dados pessoais, né? E em relação à Lei Geral de Proteção de Dados que vigora no Brasil? Todos aqueles dados identificáveis de pessoas físicas. Então, não servem para pessoas jurídicas. Essa lei não se aplica a pessoas jurídicas, né? Então, é nome, né? Pode ser número do documento, pode ser a placa de um carro, né? Pode ser até o salário de uma pessoa. Então é tudo que seja identificável de uma pessoa física, né? Então você veja, e os dados são o capital hoje mais importante, né? O que as empresas necessitam para vender hoje são dados pessoais, né? Então isso a boa gestão de dados pessoais, ela é um fator de grande competitividade para todos os empresários atualmente, né? E uma boa gestão de dados pessoais é um diferencial para as empresas. Então vamos lá, só para eu entender, ver se eu entendi direitinho. Eu vendo, minha empresa é de site, vende caneca, vende tudo, essas grandes multinacionais aí. São dados pessoas físicas, pelo que eu entendi. Sim. Se eu vazar esses dados, eu sou penalizado. Se você sofrer um ataque, esses então, dados... eu ia perguntar, desculpa te cortar, porque eu quero fazer em cima disso. Se eu vender para alguém, eu sou penalizado. Aí vem o hacker, pega meu negócio. Como é que eu provo dizendo que eu sou inocente ou se eu agir de má fé? Você tem que demonstrar que você tomou todas as providências que estavam ao seu alcance para mitigar esse ataque, né? Então como o seguinte, olha, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, eu tinha aqui um banco de senhas, estava protegido, mas eu, como não sou capaz de evitar um assalto na rua, eu não sou capaz também de evitar um ataque hacker, como a própria NASA não é capaz de evitar, como o próprio Pentágono não evita, né? Ninguém é. Então fazer o máximo, o que não significa que você vai estar totalmente blindado desses ataques, né? Então, demonstrando que você tem tem uma governança em proteção de dados adequada, você é capaz de ser isentado da responsabilidade. Vamos lá, vou fazer a mesma pergunta para você que eu fiz no Código de Defesa do Consumidor. Eu contrato o Brasil Salomão para LGPD. Eu sou uma empresa média, na maioria das vezes meu conhecimento e da empresa na área de informática, essa coisa TI, ela não é grande. A gente tem um cara interno, como toda empresa tem, mas não é especialista. Eu contratei o Brasil Salomão e falei assim, me ajude no LGPD. Quais são as formas que eu tenho nessas empresas? A grande tem toda uma estrutura, não vou nem entrar no mérito,
Mas essa média empresa, ela precisa de auxílio, uma série de outras coisas, para ela estar dentro da lei o mais forte possível desse projeto. É totalmente viável. O Brasil Salomão desenvolve um projeto de conformidade à LGPD, por intermédio do mapeamento dos dados. Onde estão os dados na empresa? Esses dados estão de acordo com o que autoriza a LGPD, quer dizer, quais são as bases legais para que esses dados estejam dentro da empresa, né? Depois a gente faz uma adequação de todos os contratos, né? Criamos canais para reclamações dos consumidores, tá? E todas as providências para que essas empresas fiquem conforme a Lei Geral de Proteção de Dados. Agora eu vou fazer uma pergunta de advogado do diabo. Tá. Criar canais, cabeça de dono de empresa, que os que eu conheço. Eu não vou aumentar meu custo, uma série de outras coisas, e vou trazer mais gente, talvez para um negócio que eu não tenha um retorno esperado? Hoje você consegue criar canais com um custo... você vai ter o custo da mão de obra, mas relativamente com valor baixo. E você elimina um outro custo, que é o custo do judiciário e das reclamações, né? O custo de processos judiciais. Porque você consegue resolver os problemas e melhorar a sua operação também, né? Então você vai evitar custo de reclamações judiciais e melhorar a sua operação. Beleza. Francis, nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Eu queria que você falasse ali para o nosso assinante os principais conselhos em 1 minuto, 1 minuto e meio, sobre a importância do Código de Defesa do Consumidor e a LGPD. Olha, a importância do CDC cumpra o que foi prometido na propaganda, né? Proteção de dados, transparência, com o direito do usuário, né? Esse eu acho que é um dos princípios mais importantes, né? Francis, eu quero te entregar um livro de presente a você. Muitíssimo obrigado. Quero te agradecer de coração, eu acho que foi, e provavelmente a gente vai voltar, porque esse é um tema recorrente que muita gente tem. No Código de Defesa do Consumidor, eu acho que as pessoas estão começando a melhorar, porque ela já faz um tempo, mas a LGPD ainda gera muita dúvida para muita gente. Eu digo até também por mim, porque a gente tem uma série de dúvidas, a gente passa dos 60, começa a ter um monte de dificuldade, mas faz parte do negócio, tá bom? Então, fica prometido que eu te chamo. Obrigadíssimo, vamos falar só sobre LGPD. Perfeito, muito Combinado? obrigado. Obrigado você, um abraço, Marcelo. Um abraço. Se você quer ver os programas, veja pelo nosso site e pelas redes sociais. Até lá.